poder espiritual, sabedoria antiga, ancestral, entendimento sobre funcionamento da vida, os mistérios da vida, as sefirás, os deuses hindus, os mestres ascensos, os deuses egípcios. Conhecimentos profundos sendo acessados para Capricórnio nesse período de tempo que eu citei para vocês aqui. E uma força espiritual que você não tem dimensão. Não tem. Que está nesse movimento de guiança da sua vida. Bem-vindo, Capricórnio, de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do seu mapa. O meu nome é Jean e é um prazer ter você aqui. Capri, lembra que essa é uma leitura geral, coletiva, intuitiva e atemporal. Nem tudo vai ressoar com você e tá tudo bem. Pegue somente aquilo que fizer sentido, certo? Pedimos a bênção e a proteção de Deus, os guias e mentores que ancoram esse trabalho, para que possamos levar as mensagens necessárias a cada coração. E tendo a convicção de que assim é, decretamos, está feito, está feito, está feito. Deixa eu só subir o micro aqui. Ui! Capricornianos. Estão prontos, Capri? Vamos entender? Que momento de vida é esse dos capricornianos de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do mapa, Capricórnio? Capricórnio. O florescer divino. Tem um cubo de Metatron aqui. Capricórnio, um florescer divino. Capricornianos aqui estão nessa energia, já não é de hoje nem de ontem. Quem acompanha o canal há algum tempo já está vendo as mensagens que têm vindo para Capricórnio, elas estão muito espirituais, né, Capri? Existe um movimento aqui de florescer, de despertar, the rising, the divine rising, é o despertar, é o florescer, é o crescer espiritualmente. Capricórnio vem fazendo uma jornada muito bonita, e eu me remonto aqui não só à energia que eu estou sentindo agora e percebendo, mas a todo o histórico dentro desse canal, desse grupo de pessoas que se conectam à vibração de Capricórnio aqui da nossa egrégora. Tá muito interessante as leituras dessa semana, não só Capricórnio, Escorpião, Câncer também, falaram muito desse movimento de ascensão, de busca por respostas, de pessoas que estão cada vez mais comprometidas consigo mesmo, cada vez mais comprometidas com a sua espiritualidade de uma forma geral, né? Esse movimento de expansão é um movimento muito bonito, que vem colocando o Capricórnio diretamente em contato com guias e mentorias espirituais superiores. É como se você, Capri, tivesse aqui também acessando novas informações ou conseguindo acessar informações que vão te ajudar na sua caminhada espiritual. Todo esse caminho e esse processo de Capri está muito relacionado principalmente a essa vontade e intenção de ser uma pessoa melhor, de poder entender o seu caminho aqui nesse planeta, de compreender sua missão, tarefas de alma e tudo mais, né? Movimento de expansão, de crescimento, de conexão com o divino muito grande para Capricórnio. Mas calma, Capri, que ainda não é tudo. Temos o oráculo, o tarô egípcio de Kier. Ainda nessa energia geral, por favor. Ainda nessa energia geral. Deixa eu só limpar o tarô, Capri. Desculpa interromper a leitura de vocês. E eu já vou pedir aqui, adiantando, o seu like, que você se inscreva, ativa o sininho da notificação. Isso ajuda o trabalho, por favor. Nos ajude também a manter esse trabalho acontecendo.
Só vou limpar para tirar a energia da leitura anterior, tá bom? Pronto. Capricórnio. De Sol, Lua, Vênus, Júpiter, ascendente ou em aspectos fortes do mapa. Vou embaralhar bastante, tá, Capri? Essa quer ficar. O Lavrador, essa carta tentou cair várias vezes. Era para ser ela. O Lavrador, que mais? Capricórnio. A Aliança. O Argonauta. O Regresso. A Justiça. É um caminho sem volta. Ai, Jean, socorro, mas é um caminho muito lindo. Capri, o que tá me falando aqui, tá? Muitas coisas, mas eu vou tentar organizar a nossa ideia de uma forma lógica e compreensível. Einstein falou, eu não sei se vai ser exatamente como eu vou falar aqui, então me perdoe, Albert Einstein. Mas, não sei se foi ele também, mas eu acho que foi. Se não for, vocês me corrijam. A partir do momento em que uma consciência se expande, ela não retorna para o que ela era. Então, é um processo muito interessante isso aqui, porque você pode perceber dentro da sua vida, a partir do momento em que você começou a ter um olhar para a espiritualidade, para você mesmo, no teu autoconhecimento, nas tuas buscas espirituais, algumas coisas que eram prioridade acabaram mudando de posição, pessoas podem ter se afastado, outras podem ter chegado, porque você mudou o seu olhar. Então, a partir do momento que a sua consciência se expande, você começa a ter uma percepção de vida mais ampliada, não tem como retroceder ao que você era. Sabe que a gente às vezes brinca falando assim, meu Deus, a ignorância é uma benção. Muitas vezes a gente fala isso, tem essa crença, né? Porque depois que você começa essa jornada, você começa a ver quanta coisa tem para consertar, para arrumar, para resolver, principalmente dentro de você. Não é um caminho fácil, porque exige, nesse caminho de avanço e expansão de mente, de coração, de consciência, olharmos para as nossas sombras, né? Porque a gente não consegue expandir se a gente não olhar para nós. Olhar para as coisas que a gente precisa curar ainda dentro de nós. Então é um movimento que exige muito de quem se decide. Isso foi uma decisão, Capricórnio. Consciente, inconsciente, estando aqui você acordado ou em desdobramento, foi uma decisão que você tomou. Eu quero caminhar pela vida com a minha consciência expandida, tendo uma visão de vida além da questão material. E foi assim que a coisa foi acontecendo. Essa sua dedicação, esse seu empenho atraiu para perto de você mentores, aliança com lavrador, não labrador. Mentores que estão te ajudando nesse caminho, abrindo caminho para você, para que você entenda exatamente o que você veio aqui fazer. Então, essa aliança que você faz com essa mentoria acaba levando você para lugares muito profundos. Alguns capricornianos aqui vão ter sonhos, ou já estão tendo. Jean, parecem uns sonhos meio desconexos, uns lugares estranhos. Você está acessando memórias, Capri, você lembra ou não, de vidas anteriores tua. Não por bonito, porque fui uma princesa, fui uma rainha, não, mas pela necessidade de cura e liberação das memórias que estão no seu passado, na sua alma, registradas no seu registro acástico, onde isso fica guardado e armazenado. Tá vendo como é um movimento grande de expurgo de limpeza? Onde você volta para essas vidas anteriores para entender o que aconteceu e fazer diferente agora? Capricornianos estão aqui vivendo a justiça divina na sua plenitude. E eu sinto que você não precisa ter medo dessa justiça divina. Por que não? Porque para quem sabe o que semeou, não tem medo da colheita, né? Concorda comigo, Capri? Você sabe o que você está semeando.
Você sabe as boas sementes que você está jogando ao solo. Então não tenha receio dessa justiça divina que paira sobre a sua vida, porque na verdade ela vem trazendo os resultados de uma mudança de postura e de um entendimento que Capricórnio passa a ter da importância do seu desenvolvimento consciencial e amplitude da sua alma. Amplião. Como fica isso para você, Capri? Como é que ressoa tudo isso para você? Como é que tudo isso, essas informações chegam no seu coração? Reflita um pouquinho. Se quiser compartilhar a reflexão nos comentários, eu adoro, porque eu sempre leio. Tento escrever para todos, não consigo, mas sempre curto, pelo menos, para falar que eu vi. É um movimento muito bonito. Aqui você está entrando, Capri, em novas jornadas. Aqui capricornianos estão resgatando tarefas de vidas passadas que não foram concluídas por N razões, resgatando também dons e habilidades ancestrais que não foram utilizadas como deveriam ou foram ignoradas, e você vem nessa tarefa. E eu conversava com uma moça, eu fiz um atendimento de tarô e saiu muito para ela essa questão das questões ancestrais pendentes, né? Que a gente carrega coisas da nossa ancestralidade para resolver. Ela, meu Deus, Jean, mas agora eu vou ter que resolver tudo da família do meu pai e da minha mãe. Não é tudo. É o que você é capaz de. É aquilo que você se comprometeu e a sua alma veio cumprir. Se a gente olha para essas missões, tarefas e movimentos curativos que são muitas vezes dolorosos, com esse olhar de, meu Deus, que cansaço, que saco, que difícil, fica difícil. Agora, se eu olho para isso de uma outra forma, meu Deus, minha família tem muita coisa para resolver. Eu vou fazer o que eu posso na minha força e deixo com eles o que é deles. Eu distribuo as tarefas e sigo a minha vida apenas com o que é meu. Então, se eu lanço um olhar de leveza, de tranquilidade, de serenidade para a vida e para as questões espirituais e ancestrais que eu preciso dar conta, a rotina se torna mais possível. Não perfeita, mas possível. Entenda que se você recebeu a tarefa, a missão, porque muitos aqui sabem o que vieram fazer nessa terra, já tem esse conhecimento, é porque você dá conta. É porque existem mentores guiando e orientando, guias e guardiões orientando você nesse caminho. Então você não está sozinho, você não está abandonado, largado. Pelo amor de Deus, né? Tem Capricórnio que pensa isso ainda. Para reforçar essa energia, você vai comentar: eu dou conta do meu destino. Eu dou conta do meu destino. Eu dou conta do meu destino. Vamos com o tarô egípcio, Capri? Vamos lá. Conselho, mensagem, direcionamento, orientação para Capricórnio. De Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do mapa. Capricórnio, de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do mapa. Cinco de copas. 5 de copas. Jean, como é que você interpreta? Não tem nem imagem. Experiência, gente. Prática. Estudo. A gente aprende o que a gente quer. 5 de copas.
10 de paus, eu tenho que contar. Desculpe aí, galera. 10 de paus. A lua. Potencial da leitura. Eita, que lindo! A estrela e o bloqueio 5 de ouro. Ô Capricórnio, eu vou puxar a sua orelha e, consequentemente, estarei puxando a minha, porque o meu mapa só tem Capricórnio, eu já falei isso aqui. Tem Aquário no Sol, mas é Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio. Eu nasci bem no dia 23, na transição de Capri para Aquário, e aí eu acho que isso impactou bastante meu mapa. Inclusive, se o senhor e a senhorita não conhecem teu mapa, vá fazer. Tem sites de graça, você pode pagar alguém, porque isso ajuda você a se conhecer, tá bom? Capri, um passado de muita chateação, muitas perdas, muito autocobrança, desistências. Passado duro aqui, difícil. Os últimos 15 anos para algumas pessoas, para outras, os últimos 5, para outras, os últimos 10. Gente, não são semanas e nem dias, são anos. 15, 10, 5 anos que te prepararam para esse momento agora. Esse momento em que Capricórnio entendeu as suas próprias dinâmicas internas conflitivas, as suas relações, a sua relação ou relações com a questão familiar, as curas que precisavam ser feitas, estão sendo, pelo que eu entendo aqui, você está fazendo a sua tarefa. Não foi fácil, nem um pouco. Vontade de desistir, muitas vezes, de várias coisas. Vontade de sumir. Nossa, Jean, se eu pudesse desaparecer, eu passei coisas assim, tão cabreiras, tão cabeludas e cabulosas, que eu olhava para a coisa, que é um problema, seja ele qual for, e eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso? E a vida se organizava, alguma coisa acontecia, as coisas iam se entrando no eixo. Foi um período muito longo aqui, Capri, de adaptação, foi um período muito longo de limpezas e expurgos, que é difícil até para mim falar isso, porque eu não gostaria de acreditar nisso, na verdade. Mas é uma lei divina, tô todo arrepiado. É uma lei divina e eu sei que às vezes eu tenho alguns padrões de inflexibilidade e controle, que eu estou trabalhando em terapia. E eu fico assim, quando eu tenho que falar isso que eu vou falar aqui para vocês, me dá um, sabe, porque isso não está ainda bem resolvido dentro de mim. Mas eu vou te dizer, foi o que foi. Foi o que tinha que ser. Você viveu o que tinha que ser vivido. Ah, mas foi o que foi. Você viveu o que tinha que viver. Aconteceu como tinha que ter acontecido. Esse movimento de percepção e de entrega na compreensão de que as coisas acontecem conosco por uma determinação, por uma razão. É a verdadeira entrega, é o soltar, é o não querer controlar resultados, pessoas ou situações. E a gente, muitas vezes, né, Capri, se acha capaz de decidir, de escolher. Aí entra a questão do livre-arbítrio, que é uma pauta de muita discussão que sempre aparece aqui na leitura. Até que ponto temos esse livre-arbítrio mesmo? O quanto desse livre-arbítrio nós temos? Esse processo de aceitação de tudo como foi, por mais difícil que seja, por mais doloroso que tenha sido, por mais desafiador que você tenha experienciado toda essa trajetória e tudo isso que houve aqui, quando eu aceito, eu ganho leveza. Quando eu aceito, meu coração fica em paz,
porque eu não mais fico brigando com a situação que passou. E nós somos teimosos, Capri, muito, porque a gente quer que tivesse sido diferente, que a pessoa tivesse agido de tal forma, que tal situação fosse diferente. Quando estamos assim, estamos na não aceitação. Eu estou com bastante dificuldade de falar isso, porque é uma coisa que pega muito em mim. Tem coisas que eu vejo, até que eu vivi, que eu falo, meu Deus, por quê? Pelo amor de Deus, por quê? E aí nós falamos de processos kármicos, emaranhamentos familiares e dentre outras e outras e outras coisas que explicam o porquê. Isso está no seu passado? Isso está sendo trabalhado? O presente vem com 10 de paus, encerra-se. Chega desse peso, dessas perturbações mentais que você gera para você. Chega disso, isso finaliza. Por conta da sua tomada de consciência e despertar para essa realidade toda que te afeta. O futuro vem com a lua. Ainda um pouco oculto, Jean. Ainda caminho por meio do Vale das Sombras, muitas vezes. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, à tua direita. Não tem um babado assim no Salmo 91? Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Você não será atingido. Ainda que você não esteja vendo claramente o desdobrar desse caminho. Ainda que você tenha dúvidas dentro de si sobre as escolhas que tem feito, me vem uma emoção. Sobre os movimentos de alma que você tem trabalhado. Valorize mais a sua jornada, Capri. Você não se vê na força que eu estou sentindo aqui. Aqui pessoas acostumaram tanto a levar tanta invertida, traições, mau caratismo, e suportou tudo isso com tanta força, com tanta índole, com tanto caráter. E não é qualquer pessoa que passa pelo que você passou, Capri. Que passa pelo que você passou e ainda se coloca numa posição curadora de muitas vezes ajudar pessoas a liberarem essas energias, sentimentos, situações negativas, pessoas que podem trabalhar com terapias aqui. Essa lua no futuro me fala também de um poder espiritual sendo acessado por você. Nos próximos 1 ano e 8 meses, você vai perceber que a sua mediunidade ela vai ganhar uma força. Para alguns, 1 mês, para outros 8 meses, para outros 1 ano e 8 meses. Você vai ver em que momento dessa etapa da leitura você está. Todo arrepiado, gente. Vocês não conseguem ver. Uma força espiritual tão profunda. Sabe o que eu sinto? Algumas pessoas estão conseguindo acessar os registros que possuem acásticos de memórias, não só suas, mas de outras pessoas também, que ficam no HD, o HD de Deus, né? Eu gosto de chamar o registro acástico de HD divino, onde fica armazenado tudo, de todas as experiências, individuais e coletivas. Em grupos, pequenos grupos, grandes grupos, nações, tudo ali, guardado. Isso serve para Deus como um repertório das criações que ele faz. E não é um registro acástico, são vários, né? Com divisões, subdivisões, eles estão me mostrando aqui. A imagem que eu tenho é como se fosse uma nuvem. Uma nuvem mesmo. Daí que veio a história do iCloud,
guardar na nuvem, subir na nuvem. Quem criou isso estava conectado com esse entendimento do guardar informações lá, não materialmente falando. Cara, a lua com a estrela, poder espiritual, sabedoria antiga, ancestral, entendimento sobre funcionamento da vida, os mistérios da vida, as sefirás, os deuses hindus, os mestres ascensos, os deuses egípcios. Conhecimentos profundos sendo acessados para Capricórnio nesse período de tempo que eu citei para vocês aqui. E uma força espiritual que você não tem dimensão. Não tem. Que está nesse movimento de guiança da sua vida. Nem sei se vai ter até o final da vida. A compreensão dessas forças que te regem. Por quê? De graça? Não. Você decidiu seguir este caminho. Você decidiu expandir sua consciência e caminhar nessa direção tão linda. É uma escolha, Capricórnio. É uma escolha que precisa ser consciente desse caminho de expansão e crescimento espiritual que você está. Você decidiu seguir por isso. Você escolheu. E aí, a espiritualidade vem. E vem com força. Porque precisa de pessoas como você encarnadas nesse momento no planeta. Para ajudar a liberar um pouco as sombras, as dificuldades que aqui se encontram. Mais uma carta de desistência no bloqueio, de medos relacionados ao campo financeiro, insegurança, instabilidade. Você acha que você, sendo guiado e orientado por essas forças, alguma coisa vai te faltar, Capricórnio? Seguindo o teu caminho, o teu chamado, alguma coisa vai te faltar, Capricórnio? Então acredite mais na providência divina sobre a sua vida. Não só no campo material, mas a providência divina em todas as áreas da sua vida. Não estou falando que você vai ser privilegiado e tudo vai ser muito fácil. Quem sabe para algumas pessoas seja isso, né? Desafios a gente vai ter, estar num planeta desafiador. Mas, o que eu quero dizer para você é que não há razões para se preocupar. Porque você está conectado com o seu chamado, com o seu propósito divino. Tarôzinho do Osho. O louco. O início dessa jornada, né? Para alguns, esse movimento espiritual, essa jornada de aprendizado começou há 5 anos, né? De uma forma mais intensa. Só um pouquinho, cá, porque eu fiz uma... Caiu, foi tudo aqui. Tô com aquecedor nos meus pés. Ai, que delícia! O louco. Isolamento glacial invertido. Criatividade,
carta da Imperatriz. Momento a momento, 2 de ouro. Potencial da sua leitura. E o bloqueio, o 7 de espadas. Política. Capri, você está recuperando nesse momento o teu senso de merecimento. Se eu pudesse dizer, Jean, de tudo que você está falando, o que Capricórnio mais fortemente está vivendo nesse momento? Aqui temos cura do feminino, do campo materno, das mulheres da família, muita coisa, muita cura. Mas se eu pudesse dizer para você o que eu acho que mais está influenciando esse teu momento de vida é esse senso do merecimento. Essa força que traz a Imperatriz desse nutrir, prosperar, crescer, frutificar, gerar vida. O seu caminho é um caminho muito iluminado, propenso de realizações, de trabalho, clientes, relacionamento, tanto que a gente não está nem entrando nisso hoje com vocês. A leitura está totalmente espiritual só para falar para você, Capricórnio, que existe um movimento, eu não quero chamar de recompensa, porque vai parecer barganha, mas não deixa de ser uma recompensa, de certa forma, em que você está se entregando ao todo, e o todo se entrega a você, na sua força, grandeza, pureza. Então, confie nos processos. As coisas estão se encaixando para você lindamente. Tudo no tempo que tem que ser, não tem nada de errado aqui, Capricórnio. Para a maioria de vocês. É o tempo divino agindo sobre você, e lembre que nem sempre o tempo de Deus é o nosso. Na maioria das vezes não é. Lembre de experienciar o que você está vivendo hoje. Saia um pouco da ansiedade do futuro. Coloque mais a sua presença no presente. E confie no que está vindo. E eu estou insistindo nesse confie, 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 porque o bloqueio vem com 7 de espadas. Para quem conhece tarô, sabe que é uma carta da autossabotagem, do ladrão, da perda energética. Esse sentimento, ele está só em você. Não há o que temer aqui. Continuando nesse caminho reto, divino, iluminado, a sua jornada de expansão consciencial, de crescimento, não tem o que ser temido, Capri. Entende isso? Você não precisa fingir quem você não é. Você não precisa se adaptar às pessoas, diminuir a sua luz para que outras não se ofusquem. Elas que brilhem também. Não é ego nem nada. Porque às vezes você quer entrar dentro de um contexto e que para entrar nele você vai precisar se diminuir. Isso não é justo com você, Capri. Não tem erro nenhum em brilhar. Tem essa energia aqui. De uma culpa de ser bem-sucedido, uma culpa de ser protegido espiritualmente, uma culpa de amar. Não. Você está construindo esse caminho. Você merece viver todas essas bênçãos que a vida já está trazendo e vai trazer cada vez mais. Próximos 2 meses, vida financeira de Capri totalmente organizada. Veja, você vê que a gente está falando de um tema tão profundo, mas ao longo da leitura, vem coisas sobre a vida prática do dia a dia. E isso passa tão rápido que se a gente não se atenta, quase não percebe. Eu já falei várias coisas práticas do teu dia a dia que vão acontecer aqui.
Porque o foco para vocês hoje aqui é totalmente espiritual. As coisas estão caminhando, estão no eixo. Basta confiar, sair do medo, sair da autossabotagem e deixar que as coisas se manifestem na sua vida. Nesse senso de merecimento. Eu sou merecedor das coisas boas. Eu sou merecedor das coisas boas. Eu sou merecedor das coisas boas. Comente. Conselho final para Capri. Nossa, falei tanta coisa que eu nem sei o título que eu vou pôr nesse vídeo. Capricórnio. Uma carta para Capri, por favor. Eita, gente, são essas duas mesmo. Tá vendo como é que é? Arcanjo Rafael, respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente. Para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Exercício da respiração. Arcanjo Rafael, arcanjo da cura, da chama verde. Inspire, expire. Arcanjo Azrael, conselheiro, você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação. Você tem muito a contribuir com esse mundo, na sua profissão, nos seus círculos de amizade, sociais. E é isso que a espiritualidade pede a você, Capri. Deixe a sua luz brilhar. Deixa a luz do céu 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 brilhar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu brilhar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu brilhar. Brilha a vossa luz, Capricórnio.